Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. A Arquitetura e Design de hoje está começando. Hoje vamos conversar com a empresa Minimum, que ela promove concursos para arquitetos e também fazem muitas palestras super interessantes que vamos comentar aqui hoje. Vamos falar sobre arte sacra e arte religiosa, entendendo um pouco da diferença entre essas duas artes e também sobre restaurações de igreja. Mas, primeiramente, Jaqueline, boa tarde. Boa tarde, Constanza. Tudo bem? Tudo ótimo. Essa tarde vai ser muito especial, porque a gente tem convidados aqui, nossa, que ficam aqui, ó, do lado esquerdo do peito. Apresente, então, mãe, faça as honras. Então, estou aqui com o meu professor, Analino Zorzi, arquiteto, que nos deu aula sobre história da arte. Eu acho que por isso que eu sou tão apaixonada por isso, né? Porque ele despertou muitos encantamentos com toda essa história maravilhosa que nos acompanha pelo mundo afora, né? E o Benoni Zorzi Filho também, né? Estamos com um programa super familiar hoje, porque a gente adora essas coisas, né? O Benoni já participou do nosso programa anteriormente, mas bem-vindo novamente. Bem-vindos os dois. Obrigado. Vamos começar conversando, falando um pouquinho sobre como surgiu esse interesse de vocês na área de restauração. Bem, eu sou arquiteto, professor, ex-professor, e sempre atuei na área de obra, de arquitetura, com projeto, com execução. E, naturalmente, o estudo na Unicinos, os professores nos incentivaram muito a valorizar os prédios históricos. E nós vínhamos como alunos, nós vínhamos a Porto Alegre registrar em desenho os prédios históricos do centro da capital. Não existia ainda aquela consciência que tem hoje dos prédios históricos. Existia o IFAM, o IFAI, o EPAC estava tentando surgir, e nós então, com o ânimo dos professores, vínhamos dizer, olha, a confeitaria Rocco é muito importante para Porto Alegre, os prédios da Brahma são importantes porque representam a história, representam a arquitetura de uma época. A farmácia Carvalho, lá da Rua da Praia, enfim, a Catedral e tantos outros prédios que estavam expostos, muitos deles até a quase serem demolidos. Sim. Com obras que estavam surgindo em Porto Alegre. E um desses prédios que por muito pouco não foi eliminado foi o edifício Eli, que fica ali próximo da rodoviária. Então essa conscientização saía no jornal, e o pessoal dizia, mas é importante isso, é importante e tal. Então isso tudo foi nos dando assim um interesse pelo valor histórico e também um interesse em restaurá-los futuramente, se fosse o caso. Para permanecer toda essa história, né? Para permanecer essa história de uma época, história de uma cultura, história de um processo econômico, enfim, porque a arquitetura sempre é a expressão de uma sociedade. E se nós não mantemos esses valores, nós perdemos as referências do futuro. Com certeza, e até aconteceu isso com a antiga catedral, né? Lá no início do século passado, a Catedral Inicial de Porto Alegre, que tinha um estilo neocolonial, um pouco de barroco, enfim, foi substituída por essa. Em 1910, veio um projeto, inclusive, lá do Vaticano, para construir um grande templo em Porto Alegre, que é a atual catedral. Ela teve um processo longo de construção, iniciado em 1912, 13, e veio, ainda não está bem terminada. Como dizem, as catedrais nunca terminam. Mas recentemente, já faz 15, 14 anos, foi terminada a cúpula. Na verdade, o projeto que veio da Itália era um projeto que previa o revestimento inicialmente em cerâmica. Mas como a cúpula foi construída em concreto armado e não em cerâmica, tijolos, etc., como é na Europa, eles revestiram em mármore. E esse mármore não resistia ao tempo. Sim.
E então a opção foi revestir de cobre, como era o projeto, inclusive, das absidiolas laterais. Uhum. E muitas também na Itália, né? Na Europa também já eram com esses acabamentos, né? Sobretudo as da Alemanha, da Áustria, Suíça, fazem muito as coberturas em cobre. Na Itália, a maioria eram de cerâmica, mas também a construção da cúpula em cerâmica. Então, são materiais compatíveis. Sim. Aqui, no caso, o mármore não era compatível com o concreto da cúpula. E tu, Benoni, me conta um pouquinho como que surgiu esse interesse para trabalhar junto com teu pai nessa parte de restauração. Surgiu, na verdade, eu sempre trabalhei com gráficos, né? Então, eu comecei a fazer algum tipo de trabalho de como ficaria. Então, eu trabalhava muito nas fotos e colocava assim, de um lado como está e depois como fica, né? Uma restauração fotográfica, assim. E logo depois meu pai já falou, vem aqui, vamos fazer. Então, eu parti do digital, que eu fazia a restauração digitalmente, né? Como está e como ficará. Para botar a mão na massa mesmo. Então, exatamente, bem pontual, tocando na história. É isso aí. Daí o pai, não, por que não vem aqui, vamos trabalhar aqui e tal. Daí eu já comecei a trabalhar junto e também aprendendo e logo também fazendo outras funções, né? Dentro de uma obra, a gente vai aprendendo de tudo que é lado. Claro, né? pegando experiência em tudo, Pegando né? experiência. E é um trabalho bem delicado porque é um trabalho de escultura mesmo. Depois a gente vai ver as fotos, mas quando acontece de algum rompimento, alguma quebra de coisa, normalmente se perde. Cai no chão e alguém vai lá e limpa e pronto. E perde acabou, tudo aquilo. E então a gente tem que ter fotos de referência. Às vezes a gente pesquisa até em fotos de casamentos mesmo. Sim. Que aconteceram naquela igreja, como era. E daí, a partir disso, a gente vai reconstruindo tudo de novo, né? Muito bem. Vamos contar um pouquinho dessa história que vocês trouxeram uma parte. Isso. A gente Muito trouxe bacana. exatamente isso aqui, ó. Aqui tem uma... Todo cuidado, aqui né? faz parte da igreja de Bento Gonçalves, a igreja de Santo Antônio. E a gente encontrou ela assim, ó. Isso aqui são mais ou menos umas 7 a 9 camadas de tinta. De tinta. Tá? A gente foi tirando cada uma. E essa aqui é uma que ficou inteira. E aqui dá para ver que aqui é outro tipo de pintura. Um tipo de pó xadrez que se chamava. Então se fazia o vermelho e tudo. Quando a gente chega numa igreja que está isso aqui, a gente nem imagina. Que vai encontrar uma beleza por dentro, no interior. Então, isso tudo a gente tira como referência, isso fica na parede e isso fica na própria camada, que é essa aqui. Aí a gente pega a referência, tira os moldes e faz todo o trabalho de procurar exatamente o tom da tinta, exatamente esse azul, esse vermelho. Então, a gente vai reconstruindo tudo. O que é legal é que a gente resgata como ela era, né? Então, nessa igreja mesmo, a gente conheceu as pessoas de lá também, né? E elas falavam com a gente diariamente. E um caso bem legal que eu me lembro foi de uma senhora que ela chegou para mim, vem cá, tu trabalha lá em cima, né? Porque isso é lá em cima, né, da igreja. Deu isso. Dela... olha só, eu me casei aqui, daí que legal, e ela... Quero uma recordação. Sabe, quando tu tá lá em cima, tu tá mais perto de Deus, ela falou. Então, assim, esse reconhecimento é muito mais do que um trabalho, né? A gente se sente parte da comunidade e parte daquela história lá que ela traz. Sim, é um grande elo, né? É um resgate a um momento da época tão fundamental, eu digo sempre, para o hoje e para as novas gerações, né? Se perpetuar sobre isso. Porque aquela parte quando a gente entra numa igreja, a gente vê, é um lugar sagrado, porque as pessoas colocam significado nisso. Então, elas sacralizam o lugar, né? Sim. E quando a gente faz parte disso, a gente está
voltando essa significação toda, esse resgatando, sentimento, né? E fortalecendo, né? Colocando... Maravilhoso. Eu vou aproveitar e vou chamar as fotos, que a gente tem muitos projetos super bacanas deles. E aí eles vão comentando um pouquinho como que foi esse processo da restauração. Bem, aqui nós temos a cúpula da catedral na década de 70. Ela foi revestida em mármore brasileiro. É um mármore muito poroso e em pouco tempo já houve uma deterioração desse mármore e afetou os grampos de fixação. E já estavam caindo. Imagine cair de 80 metros de altura, o estrago que dá. Sim. Algumas placas já tinham sido soltas. E aí então nós fizemos todo o trabalho de revestimento em cobre. Foi praticamente 1 ano de trabalho que foi revestido, Belíssimo. trabalhado inclusive a forma, porque não é uma superfície lisa. Sim. né? Existem essas ranhuras ou nervuras, que se diz, vem de cima a baixo. Limpamos todos os granitos que tem lá em cima, que só essas colunatas aí tem 6 metros de altura. Imagina. Aqui de baixo parece umas coluninhas pequenininhas. Né? Mas é uma altura E significativa. aqui então um outro aspecto particular da execução dessa obra. Toda ela também tinha que ter anteparos, enfim, para não pisar em cima, para não tocar. Sim. E toda claro uma que estrutura. moldar sempre moldadas conforme o seu substrato, o seu suporte, né? Essa é a igreja Santo Antônio, que eu mostrei aqui a imagem antes. E essa é a parte ali que a gente faz toda a restauração. Ó, aqui a gente retirando exatamente aquela parte ali. Com todo cuidado. Então, todo cuidado para Essa é a manter o prospecção. desenho, né? Ali também uma parte do desenho que a gente mostrou. E como é que é esse desafio de achar realmente a cor específica? Isso aí, É às vezes, demora quase um dia. É bem... Quase um dia, eu ia achar super rápido, quase um dia. Sim, mas são dezenas. Sim, Imagina imagina, são a muitas quantidade de cores, cores, né? Muito lindo. É um trabalho muito delicado, né? Muito. Aqui já temos um aspecto da chamada Antigo Atacado Nestor. Hoje, na verdade, é Edifício Calil. Fica lá na Rua da Praia, esquina Coronel Vicente. Essa já restaurada. Assim estava quando nós Imagina. chegamos e anterior àquela que nós O antes e o depois. reconstituímos. Ficou Aqui incrível. um detalhe mostrando a reconstituição. Então Isso. tem um aspecto tanto construtivo mesmo, estrutural, Sim. quanto escultórico. Claro. Aqui é o Gambrinos do Shopping Total, que também foi um trabalho bem interessante. Muito interessante. Levou um tempo ali também, Foi né? um ano também de trabalho. Mas aqui temos uma história muito grande de todas essas figuras. Representa todo o comércio, a atividade da agricultura, a produção da cerveja, enfim, né? Essa em Pelotas, a maçonaria, loja número 4. A gente encontrou ela assim, ó. Só que em cima disso tinha um frontão. E a gente vai ver, aí é que a gente, atrás daquilo ali, é a parte que caiu. Toda essa parte aí. Nossa. Então a gente... Esse de cima é o original e o de baixo a gente fez todo ele moldando. São peças espelhadas, então não tem como fazer um molde, né? Sim. Tem que fazer... Mas tudo buscando exatamente referências, né? Para tudo, seguir medidas, tudo para fazer exatamente igual, né? Imagina. Essas peças a gente confecciona antes e até são vários tipos de materiais ali para manter a dureza do concreto, né? Um concreto especial. Essa também é uma peça que a gente fez do nada, assim, só medindo a outra e fazendo ela. Simétrica, né? E toda essa parte a gente construiu e essa é a parte final já montada, já no restaurada. local. Olha que lindo, né? Incrível. Então a gente Nossa, vai unindo as maravilhosa. peças, fazendo reforço atrás para não cair Sim. com o vento, né? Essa é a parte que a gente tá do processo e sem ser pintado, né? No caso. Essa foi uma parte Montagem da anterior que é estrutura. toda a montagem da estrutura, Sim. todos os elementos. Essa é a parte do frontão também, que representa a fraternidade, né? E é como ele foi feito, ó.
Muitas vezes tem que... Foi esculpido, foi montado, Sim, uma escultura de montagem, não de foi retrato. bem nova, assim. Então essa é a parte que foi Aquela toda feita. restaurada, Isso, né? antes. ó. Linda. E chega lá, a gente pega e coloca ela, cola certinho, faz todo o É processo. um trabalho todo... Depois toda a pintura. também Vocês de um fazem a pintura cuidado. depois de colocar Depois. no lugar. Aham. Essa é a Vila Mimosa em Canoas, que se transformou num centro cultural. Sim, aham. já falamos sobre aqui. elas É? aí. aham. Que legal, a gente restaurou toda ela. Essa é uma parte no meio do processo, que é toda o descascar toda a escultura. Porque conforme o tempo as pessoas vão pegando e tocando tinta em cima. Ó. Essa é a parte que Até estava antes. Ó. descaracterizar. Então os olhos já perderam totalmente a forma. Sim. Vai tocando tinta em cima e vai desconfigurando toda. Então a gente tirou tudo e olha como é que ficou. Ó. Essa já está pintada, já está perfeita ali. Essa é a parte da frente da Vila Mimosa. Esse foi um trabalho muito interessante porque houve uma parceria público-privada que possibilitou esse restauro e agora uma casa de cultura para a cidade de Canoas e para a sociedade do Rio Grande do Sul. Né? Sim. O restauro muitas vezes tem disso também, de pegar um equipamento, por exemplo, essa casa foi de uma família antiga, né? Era E como se fosse assim era uma casa de casa do veraneio, campo, né? Casa de campo, veraneios. exatamente. Aham. E conforme o tempo foi passando, uma empresa comprou todo o terreno e a prefeitura disse, tá, tudo bem, vocês podem fazer os prédios que quiserem, Porém, mas tem que manter a Esse casa, tem que- né, Sim. que era a única tombada até de Canoas. E então, em contrapartida, eles promoveram todo o restauro Sim, ótimo. da Vila Mimosa. Muito bem. Gente, legal. vou aproveitar, vou chamar o intervalo rapidinho, mas na volta a gente vai continuar esse papo super gostoso. Então segura aí que a gente já volta. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, lembrando vocês que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais e também lá no Facebook, onde vocês podem conferir, inclusive, os nossos programas anteriores. É onde ficam todos salvos e vocês podem conferir todos os conteúdos que eu e a Jaque a gente traz aqui diariamente para vocês. Estamos aqui com a família Zorzi, muito bacana esse programa familiar. Bacana é verificar, ele principalmente que buscou ele vivenciou o início da história de um patrimônio histórico em Porto Alegre, né? No momento que eles desenhavam, que ele era ainda estudante, né? E conseguiu vivenciar tudo isso. E ao longo do tempo ainda se aprimorar em restauro. Olha, eu tô achando assim o máximo tudo isso. Ganhou uma fã, viu? Já era fã, né, Jaque? Viu? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre arte sacra e arte religiosa, falar sobre a diferença entre as duas artes para o pessoal lá de casa nos acompanhar e entender um pouco melhor também. Muitas vezes a pessoa diz, olha, esse aqui é uma arte sacra, uma arte religiosa sacra. A arte religiosa é tudo aquilo que se relaciona à religião. Pode ser religião católica, budista, hinduísta, muçulmana. Então, tudo que é representado, símbolos, imagens, etc., se relaciona à arte religiosa. Todos aqueles elementos que podem ser objetos, pode ser uma vestimenta, pode ser até mesmo um quadro painel, que se relaciona ao culto, ao cerimonial dessa religião, então é a arte sacra. Então, por exemplo, o altar é arte sacra. Faz parte também de um cenário, né? Faz parte do cenário, Sim. claro, de todo o ambiente interno. Uma iluminura, por exemplo, daqueles livros mais da Idade Média, etc., faz parte da arte sacra. Os utensílios que são manejados durante o cerimonial, qualquer uma das religiões que tem isso, esses são arte sacra. Isso seria Então, ligado tudo aquilo, ao ritual, ao então, ritual, né? tudo Sim, que é o rito, específico ao de cada cerimonial, religião. é sacro. Então, tudo que é sacro é religioso, mas nem tudo que é religioso é sacro. E aí as pessoas às vezes confundem, né? Confundem. Então, por exemplo, a Pietà de Michelangelo é uma obra religiosa, mas não é obra sacra. Já poderíamos considerar todo aquele conjunto do baldaquino
da Igreja Basílica de São Pedro como uma arte sacra, porque ela já faz parte do cerimonial. Os quadros que os ortodoxos usam, aqueles ícones de Cristo ou de Nossa Senhora mesmo, no cerimonial de ou de uma procissão, ou até mesmo de um cerimonial interno, são objetos de arte sacra. Uma pintura mural é religiosa. Arte religiosa. É. E como é que surgiu no Brasil essas duas definições? É que, sabe, no Brasil tudo é mais recente, né? Aham. Então, às vezes, diz assim, vamos conversar sobre arte sacra. Às vezes, você conversa sobre arte religiosa. Então, no Brasil, tudo que está dentro da igreja parece que é sacro, é intocável, etc. Né? Não, mas essa é a definição exata, quer dizer, o que é cerimonial, o que é rito, é sacro, Sim. que pode ser arte ou não. Não é porque tudo que é usado no rito da cerimônia é arte é arte. sacra. Nem tudo que é tema religioso é arte. Sim. E, quer dizer, tudo isso também tem que ser diferenciado. Uma outra coisa importante que às vezes a gente não se dá conta, mas as vestimentas, que são ditas de alfaias, que mais antigamente eram muito tratadas, ricamente tratadas, até a fio de ouro, Fio de ouro, faz exatamente. parte da arte sacra. Sim, tudo que é bem relacionado, né, àquele rito, Ao cerimonial, Né? tanto a missa ou algum outro ato. seja na área muçulmana, né, enfim, de Qualquer uma qualquer das tipo religiões. das Qualquer religiões, né. Muito bem. Uns mais, uns têm mais imagens, outros menos, né? Uns são mais discretos, têm poucos objetos Sim. de arte sacra, mas a Igreja Católica abusou muito na história de muitos objetos, tanto na arte sacra quanto religiosa. Né? Isso Até tem pra a- chamar Abusou o no pessoal. sentido da abundância, né? Sim, sim. Até para chamar o pessoal para dentro das igrejas também, né? Também houve períodos que foi usada a arte visual como meio de atração. É uma Na espécie idade- de simbolismo, né? Simbolismo. Tudo isso simboliza uma coisa ou outra, então tem um significado todo. Tudo nada é por acaso, né? Sim, Com tudo bem certeza. pensado. É verdade. Vamos aproveitar então e chamar mais algumas fotinhos para vocês entenderem um pouquinho mais dessas artes. Aqui nós temos uma pintura final do Renascimento alemão. Vocês podem ver que é uma expressão dramática, Sim. que é já o período barroco. O barroco que traz essa imagem do dramatismo, da dor, do Melancolia. sofrimento, melancolia. O Renascimento é o homem perfeito, o homem idealizado, né? Sempre tinha no barroco aquela dualidade, né, entre Deus e o homem, né, entre o pecado ou não, quer o dizer... dramatismo, daí surge o claro e Exatamente. escuro até mesmo na pintura. Justo. Aqui nós temos uma obra, início ainda do Renascimento, São Francisco, né? E Santa Clara, se não me engano. Essa obra aqui se refere à igreja de Siena, para mostrar também que a riqueza do revestimento interno, não só pintura, mas também o mosaico, Sim. o trabalho da peça, Os mármores. mármores coloridos, enfim, fazem Sim. parte também da arquitetura religiosa. Aqui mais uma pintura pré-renascentista, mostrando o aspecto religioso. Quer dizer, o tema é religioso, místico, justamente nessa época, que é pré-renascimento e Idade Média. Quem dominava a arte era a igreja, através dos mosteiros, e lá então se ensinava a pintar, desenhar e ter os ateliês. Esse azul era mais valioso do que o ouro, né? Nessa época. Esse pigmento era muito difícil de conseguir. É lindíssimo, nossa. Azul cobalto. Ainda hoje é um dos mais caros. Mosaico. Aqui nós temos a arte mosaico, interior Super detalhada, da igreja. né? É o Justiniano, representado como um santo. Na verdade, ele foi um dos protetores da primeira igreja, né, do início da igreja como instituição, salvo engano, no século 3, 4. Aqui o humanismo do Renascimento, quer dizer, dentro de uma igreja que inicialmente eram todos nus, né, e posteriormente mandaram cobrir um pouco para ficar um pouco mais
digamos, religioso. Mas, na verdade, não tem nada a ver com arte, nada a ver com o período. Aqui é uma iluminura, a Bíblia, os missais, todo aqueles aparato da igreja, das missas, eram todos eles decorados com elementos florais e histórias da igreja, de santos, etc. Isso aqui é parte de uma música gregoriana, uma partitura. No período do pré-renascimento, no Renascimento também, são as grandes cenas religiosas para ensinar ao povo a religião. Não existiam livros, então o método era catedrais registrar com nas uma paredes, nos enormidade de tetos. escultura e a pintura mural, cuja técnica era do afresco, né? Aqui também a técnica é do afresco do Juízo Final de Michelangelo, Capela Sistina, 1535. Imagina. Muito bem. E eu peguei, há uns anos atrás, uma casa aqui na Goethe, que era para fazer uma loja de criança. E a minha surpresa é que quando eu chego num pedaço da sala, era toda ela com afresco. E que eu disse, nem pensar que vão tirar isso daqui. Porque pelo lojista ele queria fazer um gesso e eu, negativo. Era um afresco maravilhoso. Tu nem concordou, e que né? eu pedi, eu não tive contato exatamente com quem, mas alguém restaurou. Sim, sabe quem foi? Não pode ser. Não, isso é incrível. Não, olha as coincidências. Fui Sério, Benoni. Sabe por quê? Aquilo ali foi uma loja de criança, né? Sim. E agora é uma loja de Agora é uma loja de iluminação que acabaram, E né? aí, eu não sei como é que fizeram ali, Gente, botaram gesso. foi um pecado. Eu restaurei, foi uns 6 meses ali, toda aquela parte lá. Então e machutou. Fui eu. Que legal, que Olha coincidência. só, as coincidências boas. Eu Sempre não, acontece de aqui no jeito programa. nenhum. E aqui na Goethe, numa casa, sei lá eu de que ano era aquilo, em 50, sei lá, ou menos ainda. Acho que menos. Né? E aí eu disse, não, vocês têm que achar alguém que restaure isso aqui. Que bom que acharam. Que exatamente máximo. eu. O pai foi lá comigo também. Dei um parecer. Fiquei muito tempo ali fazendo... um trabalho bastante trabalho, porque também tu tem que pegar uma referência de tinta, cor e guardar, fazer bastante, guardar. Testes. Então tu vai fazendo de novo. E o legal da pintura, da restauração em pintura, é que tu tem que pegar exatamente o gesto daquele pintor lá. O traçado. Então tu tem que entender a cabeça do cara, verdade. como que ele fazia com pincel, vai fazendo, até indo restaurando. É um trabalho bem minucioso, Claro, assim, porque né? é uma Bem grande minucioso. responsabilidade, Claro, com né? certeza. Verdade. Porque tu pode, daqui um pouco, ir para um lado, é uma coisa mais suave, daqui um pouco tu pode até tornar alguma coisa mais agressiva. Ou seja, é todo um cuidado de pesquisa, o trato da mão, para que restaure exatamente, né, o que era da época, né? Tem a Exatamente. limpeza a ser feita inicialmente. Com certeza. Algumas coisas permanecem, outras têm que fazer um pequeno reforço, enfim, né? Nossa, Vários fiquei processos. muito feliz. Que incrível, que legal. Os dois cutucaram aqui com os olhos. Eu fiquei eu assim, vi. Deixa eu falar, porque uma casa na Goethe não vai ter várias que tem um afresco, né? Não, acho que é única. E olha, Foi única. tinha muito mais. Eu acho que pintaram, destruíram algumas partes, porque aquele tipo de pintura eles faziam em toda a casa, né? Sim. E tinha em cima, e normalmente esse tipo de casa tem dos lados todos, assim, das paredes. Cada quarto tem até uma temática, alguma coisa assim. Tinha coisas de vitrais ali, bem legal também, e até umas esculturas em cerâmica. Muito Muito bom, legal. adorei. Gente, muito obrigada pela presença Mais de uma. vocês, adoramos. Vocês vão voltar ao Vai, programa, Ai, com óbvio, já certeza, acabou. com Vamos. certeza. Vamos criar algumas temáticas para trazer mais esse assunto de história da arte para vocês e pra gente também vivenciar mais isso é muito né, que é bom. tão gostoso. Eu acho que a próxima temática vamos falar sobre o barroco. Focar Como que bem no surgiu até chegar dentro das igrejas, né? É um tema maravilhoso. Então vocês vão voltar, mas muito obrigada. Obrigada Nós que agradecemos demais. a oportunidade. Muito legal. E sempre que se fala em patrimônio, eu acho que enriquece a cidade. É verdade, Com certeza. A gente fala muito aqui, né, Jaque, Muito de sobre patrimônio. Isso aí. Gente, vou aproveitar, vou chamar o intervalo. Na volta, vamos ter um novo convidado para conversar comigo e com a Jaque. Então segura aí que a gente já volta.
Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje. Agora temos um convidado que está voltando novamente ao nosso programa, Tomás Eckel, o arquiteto. Novamente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo! Pelo convite. Vamos falar um pouquinho da tua empresa, que é junto com teu irmão, né, Pedro? Sim. Né? Que é o Pedro. Sim, que é o Pedro. Aqui, ó, tô confundindo, é o Pedro com o Tomás. Enfim, a gente lançou essa empresa, a Minimo inaugurou em março, final de março de 2018, então a gente está com a empresa aí faz 1 ano e meio. Como ela surgiu, assim, para todo mundo ter uma ideia, né? Eu me formei em arquitetura e sempre senti falta disso durante a faculdade, que eu me formei na Ritter, dessa pauta concursos, né? Normalmente, quando a gente falava sobre concurso, ou era para profissional de mercado, ou quando tinha algum concurso para estudante, acabava que ou a gente não tinha tempo, porque a gente sabe que a arquitetura tem muito projeto, tem que seguir uma pauta assim de muito trabalho. E daí eu me formei, né? Tive essa vontade e falei, vou criar uma concepção e preciso de alguém para me ajudar. Aí o Pedro já tinha fundado uma empresa, não tinha dado muito certo, sabia os trâmites de internet e CNPJ, essas coisas, ele é administrador. E aí surgiu um nome Minimo, que veio através de mim, e a gente criou essa empresa que é uma organizadora de concursos de arquitetura e urbanismo para estudantes e recém-formados, né? Então a gente cria o edital mostrando, né, o documento, né, as regras, né? Sim, quem pode se inscrever, para poder participar. Isso, quem pode se inscrever, como entregar, enfim, premiação e julgamento. Normalmente a gente já fez 4 edições. 4 edições, né, desse concurso, um de cada tema, e a Minimum veio assim com um intuito, um objetivo um pouco diferente, né? Ele é completamente independente das faculdades, então a gente dá o protagonismo para os estudantes, para os recém-formados, né? Essa é a ideia de a pessoa conseguir mostrar o seu trabalho não dependendo de avaliações ou de outras pessoas, né? E dar essa importância para eles mesmos, né? Eu defendo essa arquitetura, eu defendo essa ideia e vamos criar. E até podendo participar com outros estudantes de outras universidades também, Exatamente. Né? A gente começou com um foco em Porto Alegre, assim como a gente é daqui, né? A gente quis pegar temas sobre lugares subutilizados de Porto Alegre. Quais foram exatamente? Vamos falar sobre os temas que já houve. A primeira edição foi o quê? O primeiro tema foi a orla do Iberê Camargo, ali em frente à Fundação Iberê Camargo. A Minimum estava no papel ainda e a gente precisava de um tema que impactasse Porto Alegre, né? Sim. Então, o Iberê, como a gente sabe, é uma obra mundialmente conhecida, magnífica, né? Então, eu tive essa ideia, porque aquela orla ali a gente sabe que está subutilizada, né? Poderia ter um tratamento um pouco melhor. E a gente foi com a ideia para a fundação, com o pessoal da fundação, mostrar, olha, a gente tem essa ideia que é lançar a empresa com esse concurso. Eles foram super receptivos, gostaram bacana, muito, né? Inclusive incentivaram, né, fizemos uma parceria que contou com um evento final, que é o evento presencial dos finalistas, como um painel de arquitetura de TFG, mostrando e os finalistas apresentando no próprio Iberê Camargo, então teve mais de 50 pessoas. Então, um dos objetivos da Minimo, além de trazer essa paisagem real, né, trazer a paisagem da cidade, não um lugar genérico, um terreno genérico, é trazer os lugares subutilizados da cidade, para a gente criar a cidade mais bonita e melhor, com ideias de pessoal que está entrando no mercado e que estuda arquitetura, né? Sim. E também fazer a conexão com o mercado de trabalho. Eu acho que esse é um dos diferenciais que a Minimum traz, é que os finalistas, a gente faz um evento presencial, então as 5 equipes ou 3 equipes finalistas vão para o nosso evento presencial apresentar para os jurados, que a gente escolhe, né, a dedo, os jurados, e elas apresentam em 15 minutos o painel, e a gente define ali os vencedores, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. É uma banca que eles É uma banca, exatamente. Praticamente... E daí o que a gente torna isso, a troca do mercado de trabalho, essa troca de experiência, né? É que os jurados são normalmente do mercado de trabalho, eles olham os alunos e recém-formados e já deu a sorte, né? Digamos, a competência dos projetos, sair ali com estágio, com contato de legal. profissão. Abre vários caminhos, principalmente né? o networking, né? Que eu acho que é mais importante para quem está começando, ter conhecimento das pessoas que estão no mercado e dos nichos, né? Então, isso é muito bacana e bem importante, E né? essa escolha dos jurados vocês fazem mais com quem tem alguma conexão com aquele assunto do concurso, ou vocês vão mais analisando profissionais gerais? aleatoriamente? Não, a gente sempre... são 2 etapas de avaliação, né? São a etapa
a pessoa se inscreve, produz o conteúdo e nos envia. A gente faz uma avaliação online com de 3 a 4 avaliadores, que são sempre arquitetos. Aí eles avaliam, dão nota, né, de tantas inscrições. E daí forma um filtro, né, e filtra os 3 finalistas. Aí os 3 finalistas vão para esse evento, para a banca presencial, que é a parte mais legal dessa troca de conhecimento, etc. E a gente escolhe normalmente arquitetos de renome aqui no mercado, não só de Porto Alegre, mas do Brasil, e também pessoas que têm a ver com o nicho, né? Por exemplo, do Iberê Camargo, que foi o nosso primeiro, além de arquitetos de escritórios conhecidos, tinha o próprio diretor da Fundação Iberê Camargo. Sim. E tinha um outro arquiteto, um administrador, que dá aula para arquitetura. Então, para fazer uma mescla, né, de conteúdo, né? Não ter só a visão técnica, mas também como a visão de quem é leigo, digamos, na parte técnica de arquitetura, mas gosta desse nosso movimento. E qual vai ser Antes de tu perguntar, eu vou pedir pra gente já ir soltando as fotos pra vocês verem um pouquinho dessa vibe. Enquanto isso, a Jaque, eu interrompi, mas tu pode ir falando também. Não, eu ia perguntar, não sei agora em relação às fotos, mas quais eram as outras temáticas, né? E até chegar agora essa 4ª temática. Sim, essa foi nessa prancha aí na TV, então, esse é sobre o nosso 4º concurso. Foi uma parceria com a Hub Prática Criativa, que a sede deles foi para essa avenida, é a menor avenida do Brasil. Então a gente viu até no site que essa avenida é a Avenida Agostini, lá no 4º distrito, tem 150 metros. E a ideia então do nosso edital foi fazer a revitalização da rua, né? Ali o 4º distrito está passando pela tá borbulhando, essa mudança toda, né? E a gente criou esse conceito de reestruturar toda a avenida, né, para que fique mais conhecida e que melhore a infraestrutura, né, porque ela realmente é deteriorada ali, né. Sim. Então aí são as propostas finalistas. Essa aqui que está agora foi o primeiro lugar. Eles fizeram uma análise desde como conseguir apoio, patrocínio, o que melhora, e o pessoal da própria rua também ajudando, então isso gera aquele gera um núcleo, espírito né? colaborativo. Exatamente. Com um objetivo final, né? Exatamente. E agora nessa imagem aí foi o nosso 2º concurso, foi do Arroio Dilúvio. Então a gente está vendo que são temas bem polêmicos também, né? Com certeza. O dilúvio já apareceu aí. Eu estou formado há 2 anos, fiz 6 anos de faculdade, o dilúvio aí há 20 anos. Meu Deus, há bastante tempo. Tem muito conteúdo aí, estudos, né? Então, pessoal, esse tema foi bem legal porque das 5 equipes finalistas, só 2 eram do Rio Grande do Sul. Uma era do Amazonas, outra de São Paulo e o Paraná. E o Brasil inteiro pode participar, então, o Brasil inteiro pode participar. A gente abre as inscrições para o Brasil inteiro. A gente já impactou, somando esses 4 concursos, mais de 700 alunos ou recém-formados, né? E esse evento foi legal que as 3 equipes que não são do Rio Grande do Sul vieram. Eles vieram participar do evento, trocaram ideia com a gente. Teve um networking, assim, né? Uma troca de conhecimentos muito legal, até porque quem é de São Paulo e Paraná não faz ideia como é o dilúvio, né? Sim, então chega aqui e já vê de pertinho. Veio uma proposta bem diferente do pessoal que já mora aqui em Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. O que eles propuseram de diferente? O pessoal de São Paulo ali, ele focou mais no transporte. Eu acho que como São Paulo tem essa visão de megas avenidas. Eles revitalizaram ali o dilúvio, botando um meio de transporte, tipo um trem ali, óbvio, sustentável, né? Sim. O pessoal do Amazonas já veio com uma pegada mais cultural e mais sustentável na parte de natureza e convívio. Mas quem ganhou... E é legal ver esses pontos de vários locais do Sim, Brasil. é muito legal. A síntese que eles trazem, né, é bem diferente. E o pessoal que ganhou foi o pessoal daqui de Porto Alegre, da Uniriter, que trouxe uma resolução muito boa, assim, foi em módulos, assim, que tratava não só a beleza e estar como a poluição do dilúvio. Que seria fundamental, né? E Tomás, pra gente terminar esse bloco, quando acontecem esses eventos do concurso, é aberto ao público? As pessoas podem ir lá assistir também? Sim, a gente abre pelas plataformas ali a inscrição, né, para o concurso, para ver o evento, e é totalmente gratuito, então a pessoa é só lá preencher os dados no site. Legal. E fica de quem quiser apreciar aí. Bacana. Muito bem. Gente, vou chamar um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando com o Tomás sobre a empresa Mínimo. A gente volta já.
Voltamos com arquitetura e design. E eu já vou passar a bola para a Jaque, porque ela falou que tem uma perguntinha para o Tomás. Então faça, Jaqueline. Claro, eu acho bem importante. Então é feito vários concursos, mobiliza então estudantes e recém-formados pelo país inteiro. E eu quero saber o seguinte, vocês têm contato direto com a prefeitura, por exemplo, porque teve uma equipe, por exemplo, essa do Arroio Dilúvio, né? Então, fez um projeto super bacana, né? Interessante. Vocês têm contato com a prefeitura para que encurta, claro que a gente sabe de todas as verbas, né, que é necessária, mas vocês têm esse contato com a parte de prefeitura da cidade? A gente sempre, nos concursos, a gente traz os parceiros, né, de divulgação. Pro Dilúvio a gente trouxe a Safe Web, que é a responsável por criar a ecobarreira ali e recolher o lixo. Então, ela é a responsável por fazer o recolhimento do lixo e distribuir o lixo para o devido lugar. Isso, ela foi uma parceria com a prefeitura, mas ela que fez tudo, né? Então, a gente estava com a Safe Web como parceira. Como no nosso terceiro concurso a gente fez sobre as barracas da Feira do Livro, que é uma escala menor e mais tangível de mudar isso, né? Isso foi uma parceria com a Câmara do Livro e agora os 3 vencedores, as 3 propostas vencedoras estão no acervo lá da Câmara do Livro. Para quem quiser, o livreiro que quiser fazer essas barracas, a gente fez um acordo com o pessoal, eles podem legal. já podem... E expuseram na Feira do Livro, né, sobre isso. Na Feira do Livro, inclusive, tá lá. Então, é uma troca é um compartilhamento de ideias. Para tu ver como tem alguma ação, é isso que eu quero ficar, não só na plataforma do idealismo, assim, mas que consiga, de alguma maneira, colocar em prática, Exatamente, né? essa é a nossa ideia. Então, por isso que a gente pegou, agora temos com uma escala um pouco menor, com uma barraca da Feira do Livro e a Avenida Agostini, porque isso traz para o real, a gente quer tirar do papel, né? A gente quer ser agentes que mudem a cidade. Que façam a transformação. Exatamente. Perfeito. Então, com essa parceria com a Câmara do Livro, já é possível o livreiro que se interessar ou uma empresa que faz barracas pegar a ideia e criar. E também da Avenida Agostini a gente quer tirar do papel, a gente está em trâmite com o secretário da Cultura. Perfeito. Estamos tentando tirar do papel para mostrar que é possível, que é viável usar o concurso, não só para a ideia dos alunos, mas como um meio realmente realizador, exatamente, né? Parabéns. Muito obrigado. E Tomás, vamos contar agora um pouquinho do Minimum Talks, que é uma nova forma que vocês estão abrindo, né, estreando agora final do ano, para ter uma conversa diretamente também com estudantes de arquitetura. Exatamente. Além dos concursos, né, a gente sente falta às vezes de conteúdo, né? Conteúdo para arquitetura focada nos estudantes e quem está saindo da faculdade. Então, o Minimum Talks aí, que é o nome do nosso bloco de palestras, vão ser eventos presenciais em lugares estipulados por nós, com convidados palestrantes, arquitetos, para contar sobre inúmeras coisas, né? Inovação, tecnologia, mercado de trabalho e etc, né? Esse primeiro Minimum Talks vai ser na Uniriter agora, dia 12 de dezembro, e vai contar com arquitetos bem conhecidos aqui da OSPA, Hype e também OSPA, Hype e a Smart, que são bem conhecidos nacionalmente, né? E vamos falar sobre o tema o futuro da carreira do jovem arquiteto. Perfeito. Bacana. Que todo mundo quer, né? Saber um pouquinho mais. Exatamente. E aí agora, eu ia chamar a foto, mas daí a produção aqui me passou que não vai dar tempo de passar, mas me conta um pouquinho, vai acontecer também um concurso agora novo. Sim. Vamos fechar esse bloco então para tu dizer como pode se inscrever, qual vai ser o tema principal, para o pessoal ficar ligadinho. Tá bom, então no próprio dia 12, com o Minimum Talks, a gente vai lançar o nosso concurso, né? Vai ser lançado dia 12 mesmo, mas vai ser sobre os TFGs e TCCs, do pessoal que se formou ou está se formando agora. Como vem as férias, a ideia é passar o TFG para uma prancha. Legal. É um concurso inovador, porque traz um produto que eles já têm, que eles têm que se enquadrar no nosso esquema e inscrever o trabalho. Muito bem. Bacana. Gente, quem tem interesse, então, participar, vocês já sabem, né? Dia 12 abrem as inscrições e aí, quem sabe, vocês também não podem ganhar o concurso. Tomás, muito obrigada pela tua presença. Obrigada. É bom esse empreendedorismo nessa área, maravilhoso. Parabéns pra ti e pro Pedro, muito obrigado. Os irmãos empreendedores. Exatamente. Gente, o nosso programa de hoje chegou ao fim, mas amanhã é quarta-feira, dia de Arquitetando Memórias. Vocês não podem perder que vai ter muita coisa boa. Até amanhã. Muito bem.
Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.